A Dieta Espiritual, um programa para eliminar a negatividade e tudo que sobrecarrega a sua vida. Você está gostando da leitura? Se sim, peço que deixe seu like e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Capítulo 6. Obsessão pela opinião alheia. Carlos tem um forte sentimento de inferioridade que surgiu quando começou a se relacionar com pessoas de status social superior ao que estava acostumado. Desde que se mudou para um bairro nobre, sente grande necessidade de agradar aos novos vizinhos. Quando se encontram por acaso no bar ou na rua, ele se esforça para ser educado, atencioso e divertido. A insistência é tão exagerada que os outros passaram a achá-lo enjoativo e chato e estão começando a desconfiar de suas intenções. Isso só fez aumentar a ansiedade de Carlos, que, em vez de se comportar com naturalidade, se empenha ainda mais em seus esforços, sem perceber que são contraprodutivos. Ele continua sem entender nada e não para de se perguntar: o que todos têm contra mim? O que é a autoestima? A obsessão pela opinião alheia é um sinal claro de baixa autoestima, porque com essa atitude estamos buscando nos outros a segurança que não encontramos em nós mesmos. Por isso, para deixar de se importar com a valorização que não vem de você, comece trabalhando esse aspecto fundamental da personalidade. A psicologia define a autoestima como a opinião emocional que uma pessoa tem sobre si mesma ou o amor que sente por si. Desde que o termo começou a ser usado, surgiram diversos modos de interpretar o significado da autoestima. No fim do século XIX, entendia-se a autoestima como a média entre os sucessos alcançados e as pretensões estipuladas. Na década de 1960, o sociólogo Morris Rosenberg definiu a autoestima como um sentido estável da valorização pessoal. Já o psicólogo americano Abraham Maslow, um dos expoentes da psicologia humanista, descreve em sua hierarquia das necessidades humanas a necessidade de apreço ou estima, cujo nível tem duas variantes. Número 1. O apreço que o indivíduo tem por si, amor próprio, confiança, habilidade, autossuficiência, entre outras coisas. Número 2. O respeito e a estima que recebe de outras pessoas, reconhecimento, aceitação, entre outras coisas. Outra definição interessante do conceito de autoestima é a do psicoterapeuta canadense Nathaniel Branden, especialista no campo da psicologia da autoestima. Em Autoestima e os seus 6 pilares, Branden explica a qualidade como a disposição para se considerar competente diante dos desafios básicos da vida e para se sentir merecedor da felicidade. No livro, Branden esclarece o que compõe a autoestima e como ela se manifesta. Em seguida, analisa os 6 pilares para uma boa autoestima, que são: número 1, consciência. Ser consciente de tudo, de nossas ações e capacidades, assumir a responsabilidade perante a realidade e perante a si mesmo. Número 2, aceitação. Quando não nos aceitamos como somos de verdade, não conseguimos aumentar a autoestima. Aceitar-se é estar do seu lado e não em guerra constante consigo mesmo. É querer vivenciar tudo o que existe dentro de você e ser seu amigo. Número 3, responsabilidade. Sentir que controlamos nossa vida e que somos responsáveis por ela. Número 4, afirmação. É fundamental respeitar a si mesmo e não fingir ser o que não é para agradar aos outros, ou seja, viver de forma autêntica. Número 5, propósito de vida. Usar nossas capacidades para alcançar as metas que escolhemos. Número 6, integridade pessoal. Ser coerente e consistente consigo mesmo. Em outra obra de Nathaniel Branden, Como Aumentar Sua Autoestima, encontramos uma explicação sobre o que é a autoestima e como podemos ser afetados pela visão que temos de nós mesmos, seja ela positiva ou negativa. Para o autor, a autoestima deve ser, em qualquer esfera, uma experiência íntima. Ela reside no âmago do nosso ser.
É o que eu penso e sinto sobre mim mesmo, não o que os outros pensam ou sentem ao meu respeito. O modo como nos sentimos em relação a nós mesmos afeta de modo decisivo todos os aspectos da nossa vivência, desde nossas atitudes no trabalho, no amor ou no sexo, até nosso modo de agir como pais e nossas possibilidades de progredir na vida. As respostas que damos diante dos acontecimentos dependem de quem somos e do que pensamos ser. Os dramas da nossa vida refletem a visão íntima que temos de nós mesmos. A autoestima, portanto, é a chave do sucesso ou do fracasso. Ainda nesse livro, afirmando que a necessidade de aprovação alheia funciona como um motor para a autoestima, Brandon declara: ninguém pode respirar por nós, ninguém pode pensar por nós, ninguém pode ter fé e amar por nós. A assertividade contra a dependência psicológica. No livro Assertividade, expressão de uma autoestima melhorada, Olga Castanier propõe um desafio. Se gostarmos de nós mesmos e nos respeitarmos, seremos capazes de também gostar do outro e respeitá-lo. E a única forma de alcançar isso é desenvolvendo uma autoestima saudável que nos permita ter segurança sobre nosso valor único e nos ajude a fazer valerem nossos direitos, sem passar por cima dos direitos do outro. Mas como fazer isso? Como alcançar o respeito próprio? O homem que não sabia demonstrar seus sentimentos. Ele chegou à montanha onde o ancião morava. Seus pés estavam ensanguentados por causa das pedras no caminho e o brilho de seus olhos estava ofuscado pelo desânimo e pelo cansaço. Senhor, há 7 anos vim lhe pedir um conselho. Os homens dos países mais remotos elogiavam sua santidade e sua sabedoria. Tomado pela fé, ouvi suas palavras. Ouve teu coração e não ocultes o amor que sentes pelos teus irmãos. Desde então, parei de esconder meus sentimentos. Enviei a eles meu amor como um seixo carregado pela correnteza de um rio de águas límpidas. Mas não alcancei a graça de Deus. Minhas demonstrações de amor a meus irmãos foram consideradas fingimento, e a solidão lançou sombras em meu caminho. O ermitão beijou-o 3 vezes na testa. Um leve sorriso iluminou seu semblante, e ele disse: oculta de teus irmãos o amor que tens por eles e dissimula tuas paixões perante os homens, pois tu, meu filho, não sabes como demonstrar teus sentimentos. Júlio Torri. Segundo a psicóloga, para que uma interação seja satisfatória, é preciso nos sentirmos valorizados e respeitados, e isso, por sua vez, não depende tanto do outro, mas de nós mesmos. Precisamos contar com uma série de habilidades para responder corretamente a uma série de convicções ou esquemas mentais que nos farão sentir bem com nós mesmos. Portanto, não devemos esperar a aprovação do outro, mas nos aceitarmos como somos. Para isso, é importante ser assertivo. A assertividade tem muitas definições possíveis, mas Olga escolhe uma das mais clássicas. A assertividade é a capacidade de afirmar os próprios direitos sem se deixar manipular e sem manipular o próximo. As pessoas que sempre buscam a aprovação alheia, que respeitam os outros mas não a si mesmas, não são assertivas. São as que não opinam para não incomodar, sobretudo se sua opinião for contrária à que os outros esperam. Entretanto, Castanier afirma que essa busca constante acaba sendo um gasto excessivo de energia. Não posso agradar a todos, gosto mais de umas pessoas do que de outras, e isso também acontece com os outros em relação a mim. Tentando agradar a todos, vou acabar me esgotando e nem sempre vou alcançar o resultado desejado. No entanto, posso determinar o que de fato desejo fazer em vez de me adaptar ou reagir ao que acredito que os outros querem. A inteligência social. A respeito da obsessão pela opinião alheia, Daniel Goleman explica, em Inteligência Social, nossa necessidade de receber a aprovação dos demais e como a opinião alheia pode nos afetar. O fato de nos sentirmos avaliados ameaça nossa identidade social, ou seja, o modo como nos vemos através dos olhos dos demais. Essa sensação de valor, status social e, consequentemente, autoestima
surge das mensagens acumuladas que os outros nos transmitem sobre a forma como nos percebem. Esse tipo de ameaça à posição que o outro atribui a nós exerce um impacto poderoso em nosso funcionamento biológico e até em nossa sobrevivência. Afinal, inconscientemente concluímos que, se formos considerados indesejáveis, não só nos sentiremos envergonhados, mas também rejeitados. O primeiro passo para vencer essa necessidade é reconhecer que ela existe. O segundo, como já vimos, é mudar o foco. Em vez de usar sua energia tentando agradar a todos, passe a agradar a si mesmo. Os pontos fracos de Wayne Dyer. No fim da década de 1970, o psicólogo e escritor americano Wayne Dyer escreveu um livro interessante que mostra como se desfazer dos comportamentos negativos que afetam a autoestima e a felicidade. O livro se chama Seus Pontos Fracos, obra fundamental que mostra, de acordo com o trecho a seguir, como às vezes enxergamos apenas aquilo que desejamos. Um orador se dirigiu a um grupo de alcoólatras decidido a provar, de uma vez por todas, que o álcool era o pior dos males. Em sua mesa havia o que, à primeira vista, pareciam ser 2 copos cheios de um líquido transparente. Explicou que um deles continha água pura e o outro, álcool. Soltou uma minhoca no copo com água e a minhoca nadou na superfície do líquido e alcançou a borda do copo. Depois, jogou a minhoca no copo com álcool. A minhoca morreu diante de todos. É isso, disse o orador. O que acharam? Quais conclusões vocês podem tirar? Uma voz vinda do fundo da sala respondeu em alto e bom som. Concluí que quem bebe nunca tem vermes. Este livro tem muitas minhocas, porque você vai ouvir e perceber exatamente o que deseja, com base em seus valores, suas crenças, seus preconceitos e sua história de vida. É difícil e delicado escrever sobre comportamentos que nós mesmos apresentamos e que nos deixam frustrados. Você pode até dizer que está interessado em olhar para dentro de si e tentar se transformar, mas com frequência seu comportamento demonstra o contrário. Mudar é difícil. Exatamente por isso, Wayne Dyer organizou o livro de um modo bem simples. Segundo o autor, cada capítulo foi escrito como uma sessão de psicoterapia. Primeiro, ele fala dos obstáculos e examina os antecedentes históricos e culturais que os estimulam. Depois, estuda como se manifestam, por que nos apegamos a eles e como podemos evitá-los. De acordo com Dyer, um de nossos principais problemas é a ideia equivocada que temos de nossa autoestima, que é associada à dependência, por vezes doentia, da opinião alheia. Não à toa, um dos capítulos do livro foi intitulado Você não precisa da aprovação dos outros. Para Dyer, nossa autoestima ou amor próprio não pode ser confirmada pelos outros. Você tem valor porque diz que tem valor. Se depender dos outros para se valorizar, essa valorização será feita pelos outros. Segundo o psicólogo, a obsessão pela opinião alheia é negativa. Precisar da aprovação alheia é como dizer: o que você pensa de mim é mais importante do que aquilo que eu mesmo penso de mim. Buscamos a aprovação do outro porque a necessidade de aprovação está fundamentada em uma única suposição. Não confie em si, confirme tudo com outra pessoa antes. Nosso ambiente cultural trata a busca pela aprovação externa como uma regra de vida. O pensamento independente não só é anticonvencional, mas bate de frente com as instituições que constituem os baluartes da nossa sociedade. Se você cresceu em uma sociedade dessas, certamente foi contaminado por ela. O não confie em si é a essência da necessidade de valorizar a voz do outro e a espinha dorsal da nossa cultura. Como explica o autor, essa necessidade de aprovação alheia pode se tornar um meio de manipulação. Você delega aos outros o poder de dizer seu valor como indivíduo e, se você é reprovado, é porque não tem valor algum. Esse é o grande perigo da dependência da opinião alheia. Para Dyer, a aprovação não é um mal em si. Na verdade, ser bajulado é extremamente agradável.
A busca por aprovação só se transforma em obstáculo quando vira uma necessidade em vez de um desejo. Se você só deseja a aprovação, é porque simplesmente se sente feliz com o apoio e a aceitação do outro. Mas, se sente necessidade, pode acabar desmoronando caso não a consiga. É nesse momento que as forças destrutivas começam a atuar. Cardápio contra a obsessão pela opinião alheia. Objetivo da semana. Número 1. Leve em conta apenas o feedback positivo. Aceite as palavras amáveis como um presente, mas não baseie sua vida nelas. Número 2. Procure compreender e valorizar aquilo que você não faz tão bem. Para reduzir seus problemas, descubra o que poderia fazer melhor e o que não deveria fazer.